Olá pessoal, eu tô lendo o livro A Paciente Silenciosa, se não me engano, que é esses livrinhos do TikTok. Tô no projeto literário de ler ficção, tô lendo em conjunto com uma pessoa muito especial pra mim. E acabei me permitindo ler esse tipo de livro, inclusive eu vi que tinha uma avaliação da Tatiana Feltrin e por isso eu comecei a ler. Então, no meio dessa leitura, eu ainda não acabei a leitura, eu queria falar pra vocês algumas percepções que eu tive dela. Por que eu acho que seria interessante trazer aqui pra vocês essas questões enquanto eu ainda estou lendo. Bom, eu não tenho esse livro aqui pra mostrar pra vocês, porque eu tô lendo ele no Kindle. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei um Kindle, eu acho que esse aqui é a 6ª geração do Purple White, se eu não me engano, acho que é assim que fala. Ó, capinha fecha e tal. Deixa eu ver aqui até se aparece a capa. Ah, aparece aqui pra mim direitinho, não consigo mostrar pra vocês. Mas é A Paciente Silenciosa, tá? E é bem legal essa história, até interessante. Assim, coisas que eu tive problemas com essa leitura, recomenda, super recomenda. Assim, gente, eu vou falar mais na resenha do livro, tá? Mas pra resumir, vou dizer pra vocês é que eu tô na metade, tô com 58% da leitura ali. Mas pra resumir, pra mim, o que me pega muito é que assim, ó, eu não fico no meio de pessoas que têm um linguajar muito, assim, sabe? Mais chulo ou mais escrachado, pra não quero ofender ninguém aqui, tá? Mas a gente não fala né? A gente não fala essas coisas. E a gente, quando ouve essas coisas, fica um pouco, assim, não é o tipo de linguagem que a gente gostaria de ler, sabe? Então, assim, ó, se fosse uma conversa sobre alguma coisa ou alguém, eu não gostaria de fazer parte de uma conversa onde as pessoas falam desta maneira. Acho que pra resumir é mais ou menos isso. Então, eu vejo, assim, que ele é um pouco, e ele enfatiza também em alguns momentos um pouco essa feminina, né? De chegar ali e fazer todo aquele negócio. Tem algumas coisas que são parte da história do envolvimento. Eu já comecei a perceber nesse pouco tempo que eu tenho de leitura de ficção, que são importantes pra gente entender ali a paixão, aquela coisa e tá. Mas assim, nesse caso, demonstra às vezes um pouco da sensação que eu tenho, que é o que eu vou falar hoje pra vocês. Porque assim, a gente tava numa reunião ali de várias pessoas que falam sobre livros, e inclusive tinha psicólogos, né, nessa reunião, e eu citei até uma questão, inclusive eu tava defendendo os psicólogos, mas a pessoa não entendeu bem, e acabou que se sentiu assim um pouco ofendida com relação a essa questão dos cristãos e a psicologia ou a terapia, né? Então assim, eu sei que muitas vezes, e é sobre isso que eu quero falar aqui, porque esse livro aqui, pra dar um contexto pra vocês, ele vai falar sobre uma paciente de um psicoterapeuta que supostamente cometeu um crime, né? A gente não sabe se realmente, mas ela tá presa porque cometeu um crime, tá? E aí ela tem uma reação, assim, meio complicada até de tratar e de resolver o porquê que ela cometeu aquele crime. Então, o que acontece, tá? O que me incomoda ali, e foi o que eu expus até nessa reunião aí, eu achei interessante dizer pra vocês aqui, é que, assim, toda vez que a gente, só pra contextualizar aqui a minha defesa, toda vez que a gente vai falar de música, de leitura, de medicina, as pessoas dizem assim, ah, não, mas tu não é especialista nisso. Só que assim, ó, os livros são escritos para pessoas comuns como eu e você, eles não são escritos para críticos literários, tá? A música, ela não é feita para músicos específicos, só músico que vai realmente, eu gostaria que eu ouvisse a música, não. A música é feita pro todo, para as pessoas comuns, né, ouvirem sons agradáveis, tá? Então, assim, quando a gente chega também na terapia e na psicologia, quando eu vou escolher um terapeuta ou um psicólogo ou a linha deles, eu não posso não poder tratar do assunto porque eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta. Então, assim, no momento eu vou usar algum crivo da minha vida para escolher um terapeuta ou uma psicóloga, tá? Um psicoterapeuta ou outros médicos, tá? Então a gente usa a nossa cosmovisão, a nossa vivência para fazer algumas escolhas. Vai ser homem, vai ser mulher, que lugar vai ser, até as nossas condições também, tá? Então, por isso que eu estou aqui no meu lugar de fala, como gostam de dizer por aí, principalmente quem, né, o mimimi, por conta de que se eu fosse escolher, essa é a minha opinião, esse é um crivo que eu utilizo. Então assim, ó, eu tenho como cristã, se tu não é cristão, fica porque eu acho que a fofoca vai interessar, uma cosmovisão de vida, eu tenho uma lente que faz com que eu leia a vida de uma forma específica por ser cristã, que é a cosmovisão bíblica, é a cosmovisão do evangelho, é a cosmovisão de um Deus criador. Então eu baseio toda a minha vida e todas as minhas decisões, eu deveria me basear por essa cosmovisão. Uma vez que um psicoterapeuta ou um terapeuta ou um psicólogo, um psiquiatra, eles vão mexer com assuntos da minha mente, meus pensamentos e o entendimento de como a minha mente funciona, necessariamente para um cristão, né, para um não cristão não, mas para um cristão ele deveria procurar pessoas que tenham esse mesmo entendimento que eles. Entendeu? Porque essa pessoa ela vai entender que nós temos no nosso comportamento uma outra natureza que as outras pessoas não entendem, uma natureza que está em todo mundo, mas que nós reconhecemos ela e que as pessoas não reconhecem. Então, como eu poderia me tratar com um terapeuta ou com um psicólogo que não tem a mesma cosmovisão? Ele não teria
como fazer isso, e ele também estaria baseado em outros tipos de argumento, como, por exemplo, algumas questões aí da psicanálise, sei lá, né, porque eu não sou especialista nisso, também não tenho obrigação de saber completamente, onde dizem principalmente que a natureza dos sentimentos humanos vem da parte da sexualização ou da sexualidade, enfim, tá? Então, assim, resumidamente, bem basicamente, do pouco que a gente aprende na escola, é isso. Então a gente não poderia, porque nossa cosmovisão, ela tem uma visão diferente de mundo, e isso interfere principalmente nessas áreas, tá? Então interfere em várias, como por exemplo, quando a gente vai discutir a questão quando a gente vai discutir questões de tratamento para mulheres com relação à fertilidade, isso vai afetar, né? Não aquelas loucuradas que a gente via antigamente, tá, gente? Mas vai afetar. É a escolha do cristão seguir ou não, mas afeta. Vai afetar também o nosso comportamento com relação, por exemplo, a algum tratamento quando a pessoa está lá, estado vegetativo. São questões que mexem com a vida. Ou com o entendimento do nosso comportamento enquanto ser humano. Então a gente tem, até na genética, princípios cristãos que norteiam o nosso pensamento, nosso entendimento. Porque a Bíblia, ela trata do ser como um todo. Não só como o espírito ou sua alma. Deus não quer só o teu coração. Ele quer tudo. Não existe Abraham Kuyper diz que não existe 1 centímetro da nossa vida, 1 milésimo ali que Deus que Jesus não reivindica que é seu. Para fazer, andei, porque é mais ou menos isso daí, né? A frase. Então, é isso que eu comecei a perceber, por exemplo, nesse livro aqui, que é um livro muito comum entre os jovens, adolescentes, é um livro de TikTok, então bem, né, difundido aí. Vocês estão ouvindo, não sei se estão conseguindo ouvir barulho, porque eu tô no microfone, mas eu moro do lado da pracinha agora, então vocês vão ouvir barulhos com certeza. Então relevem, tá, gente? São as crianças brincando, se o pior era pra gravar, mas foi o que deu, então eu tô aqui com vocês. Mas o que eu percebi que nesse livro, por exemplo, é que tem uma característica da terapia que me incomoda bastante, que é aquela característica sempre eu acho certo tu entender que os teus traumas de infância, eles não só podem te trazer coisas ruins como coisas boas, né? Mas tem muita gente que pega isso daí e transforma numa coisa ruim. Isso acontece, isso é uma escolha das pessoas. E segundo o que eu ouvi dessa psicóloga, é assim que ela pensa também. Ó, a gente vai analisar, porque realmente interfere, e aí a decisão é da pessoa, a responsabilidade é da pessoa. Só que na prática, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê, não é assim que acontece. É sempre assim: eu não consigo fazer isso porque eu tenho esse tipo de problema. Nem tento fazer. Vocês vão ter que entender que eu não tenho capacidade para isso. É só isso. Ou eu ajo dessa maneira porque, enfim, fui criado, meus pais eram assim. Eles começam a trazer várias patologias possíveis de suas mães, pelo que eles contam, né, pro terapeuta. Então já vem aí, né, esse pensamento. E aí acabam criando diagnósticos, ou então diagnosticando, né, não estou desmerecendo eles por conta disso. Então a pessoa chega pra ti, e o que tem acontecido agora é assim, ó. Eu acho assim porque meus pais são assim. E pronto. Ou então, não, eu sei, a responsabilidade é minha, mas também, né, fui criada por uma mãe que era obsessiva, que era narcisista, sabe aquelas coisas? Então, assim, ó, por mais que eu entenda que existem profissionais sérios e bons, assim como essa pessoa, esses amigos que eu tenho que são, e eu estou defendendo, estou dizendo justamente, o cristão pode tratar qualquer pessoa. Agora, o cristão em si só pode ser tratado nessas áreas do campo da mente, principalmente, eu digo, né, por outros cristãos. Porque senão a cabeça dele vai bagunçar ainda mais. E o que a gente vê aí é uma linha, e eu já tenho escutado isso de outros médicos, de estudo muito fraca, inclusive nesse tipo de medicina, ciência prática, de terapia, que às vezes não precisa fazer, né? Tu faz um curso, pode virar terapeuta, ou o psicólogo pode virar um psicoterapeuta. Então a gente vê assim, posso estar falando besteira aqui, mas a gente vê que existe uma facilidade de ter esses cursos, às vezes, difundem muitos profissionais aí que não tem esse tipo de atendimento. Mas só que aí tu fica assim, ó, eu não sou obrigada a estar no meio dessas pessoas, porque essas pessoas provocam em mim sentimentos assim. Ou então essas pessoas têm que tratar desse jeito por conta das minhas limitações. Quando a gente se incomoda, esse é um problema que é nosso. A gente tem que aprender a lidar com isso, porque não vão ser todos os lugares que a gente vai conseguir que as pessoas se adaptem a nós. Então isso é um marco geralmente de algum problema. Olha, eu tenho uma leve dislexia. Então o que eu faço? Eu leio muito para tentar transpor isso. Muitas vezes eu tenho que dizer, ou muitas vezes eu passo alguma vergonha por conta da dislexia. Mas e aí, o mundo inteiro vai se adaptar a Fernanda por causa da dislexia da Fernanda? Entendeu? Então assim, quem compreende, consegue entender, é bom, seria ótimo, mas nem todo mundo vai fazer isso. Então é um problema que nós vamos sofrer, e seria do nosso interesse e que a gente consiga transpor isso, que a gente consiga vencer, que a gente consiga achar um meio de transpor. A gente vê isso em diversos lugares. Então assim, ó, tu é uma pessoa consciente, tu entende isso, então tu vai tratar essa pessoa de forma diferente, vai fazer com que essa pessoa consiga viver da melhor forma possível com a dificuldade dela, porque tu é uma pessoa consciente, eu sou uma pessoa consciente. Então, dentro da nossa consciência, do que a gente sabe do que fazer, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente vai fazer. Só que nem todos vão fazer. Para que a gente não sofra, a gente que tem algum problema, a gente precisa
se adaptar, procurar meio de se regular, que nem o que a gente tá vendo muito agora, é um monte de gente dizendo que tá tendo, a pessoa estão tendo uma crise, um ataque, e aí perdeu, ficou fora de si e tá aí, ó, com um facão dando nas pessoas, sabe? Vai começar uma onda disso agora. Então a gente tem que ver o que tá acontecendo, gente, porque isso daí não era uma coisa normal, não acontecia. Agora todo mundo fica desequilibrado do nada e faz o que quer fazer. Então quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a ver o terapeuta, porque uma parte do livro é o terapeuta falando muito sobre isso. Ah, mas também não podia ser diferente. Olha o ambiente que ele viveu. Ah, mas também não podia ser diferente. Olha o modo como foi. Ah, mas eu também não podia... Tá entendendo? Sempre, por mais que a pessoa queira dizer que é uma escolha tua, sempre existe uma desculpa. Não, eu sei, eu podia ter agido diferente, mas também, né? Não, realmente, a pessoa sofreu, olha só a vida que a pessoa teve. Mas agora que tá no terapeuta, a gente vai te dar mecanismo pra tu vencer isso. Vai te dar mecanismo pra tu transpor isso. Olha o fulano que tá, por exemplo, jogando futebol e tinha uma família, entendeu? Tem vários exemplos disso. Então, o que me incomodou, até foi o que eu trouxe, lembrando da conversa, é que existiu agora uma onda de terapia, de muitas vezes de pessoas que não estão preparadas, e muitas vezes pessoas cristãs indo em terapeutas que não são cristãos, e eles estão embutindo em ti uma mentalidade, pensamento e entendimento do que tu tem, muito distante do que a gente já conhece como a Bíblia, tá? Reconhece dentro da Bíblia, porque assim, ó, a gente reconhece como cristão que nós temos uma natureza pecaminosa, que nós somos pecadores e que nós reincidimos no pecado. Muitas vezes, o que os nossos pais fizeram foram só um gatilho para nos ensinar e nos mostrar que a gente pode fazer de pior, mas Deus também nos dá ferramentas e mecanismos para que a gente ou se trate, né, e ensina, e também se trate, pode ser, né, ensina que, promove que a medicina seja, né, difundida para que a gente consiga ter esse tratamento, mas também o Espírito Santo, Deus nos dá recursos, né, espirituais, milagrosos, para quem é cristão, acredita em milagre, para vencer essas coisas, para transpor essas coisas. Então a gente não pode chegar num psicoterapeuta que vai dizer assim, ó, fulano, sim, mas também, né, eu tô te acolhendo aqui, realmente tu não tem que aturar o teu pai, ou tu não tem que aturar a tua mãe, porque realmente eles te fazem muito mal. Eu percebi cada vez mais, quero ser solidária, tá, com as pessoas assim, e a gente tem realmente que fazer uma seleção na vida da gente, sabe? Porque a gente percebe que muitas vezes a gente se coloca em situações, lugares que as pessoas não estão tão afim de estar com a gente, que quando estão com a gente nos menosprezam, que quando estão com a gente, eu digo menosprezam assim, não valorizam a nossa presença no sentido de não achar valor naquilo. A pessoa faz aquilo ali pra cumprir tabela, porque precisa, porque sabe que é o certo, tá entendendo? Pessoas que às vezes não têm intimidade contigo e te tratam ou te falam coisas que não são inconvenientes, né? Não são pessoas íntimas tuas. Agora, os teus pessoas íntimas, né, os seus amigos íntimos, eles podem falar coisas pra ti, que vão te incomodar, que vão te fazer pensar. Eles devem te falar muitas vezes coisas que são inconvenientes porque eles são os teus amigos. Agora, estar sempre nesses lugares, ou procurar estar ali porque a gente acha que é o certo, nem sempre é o melhor. Agora, existe um limite pra isso, né? A gente tá no meio cristão, por exemplo, a gente sabe que o certo é congregar, a gente sabe que o certo é estar lá. Então a gente vai procurar estar, mesmo que muitas vezes sejam lugares que nós não estejamos tão confortáveis. O nosso pai é um pai que nos coloca em situações de estresse psicológico, emocional. Nós vamos cumprir pelo menos o necessário, porque muitas vezes nós também colocamos nossos pais em estresse emocional, psicológico, né, financeiro. Então nós temos compromisso e responsabilidade com eles, nós precisamos também cumprir essas questões. Então a gente não pode simplesmente usar essa regra de linha reta. Não, eu não tenho nenhum compromisso com meu pai porque ele é um pai que me faz mal, ele faz mal pra si próprio, ele não tem solução. Se ele não tem solução, desculpa, vamos ter que encarar a vida. Deus colocou na tua vida um pai ou uma mãe assim, um irmão assim, e é isso aí, tu vai ter que lidar com isso. Senão o doente também é tu, senão a pessoa problemática também é tu. Porque tu não consegue lidar, tu não tem maturidade de entender, de saber o problema da pessoa e não consegue lidar com isso. Tu vai ter que tentar achar um jeito de lidar com isso, porque senão como é que vai ser? Eu só fico pensando assim, ó, sempre quando alguém deixa de lado uma pessoa muito próxima, um familiar muito próximo, ou amigos próximos, por conta de que uma pessoa que talvez a gente sabe que rescinde e não conseguir resolver seus problemas, e não conseguir avançar, problemas emocionais que deixam a gente emocionalmente carregados, e a gente precisa realmente ter um tempo disso, mas não pode abandonar essas pessoas, e a responsabilidade que nós temos com elas, porque nós temos outras pessoas que estão suprindo aquela necessidade. Porque no momento que nós perdemos todas as outras, pode ter certeza que a gente retorna para essas pessoas aí, porque a gente sabe que está sozinho. É uma natureza egoísta do ser humano ser assim, né? A gente não quer ficar se envolvendo com gente problemática. Eu lembro no livro de Esther, onde o Emílio vai dizer assim que Boaz era uma pessoa que não estava preocupado em se envolver em situações difíceis, problemática. Ruth, uma mulher fora do povo de Deus, uma mulher que é de um povo que já foi inimigo, que era inimigo do povo de Deus, historicamente, né, tem uma rusga com o povo de Deus,
Então, ela casou com um rapaz que a família saiu do seio, da proteção do Senhor, desobedeceu e voltou ali naquela situação. Então, Boaz está se envolvendo em situações muito difíceis que vão trazer para ele coisas que talvez a olho nu, assim, a gente olhando, ouvindo, por exemplo, muitos pseudo-coaches aí, falando, não seria o certo, não seria o correto se envolver. Não se envolve nisso, tu vai perder teu nome, tu vai ter que gerar descendência pra uma pessoa que não é nada tua, não é teu irmão, tu vai, não vai perder teus bens, não vai ganhar. Boaz ganhou o nome dele pro resto da eternidade no livro da vida, né? E também na Bíblia, todos conhecem, todos ouvem a história de Boaz. E aí o fulano lá que fugiu, que teria, né, o direito de assumir Ruth, não sei se no resto do vídeo eu falei Ruth ou Esther, mas eu tô falando de Ruth, tá? O livro As Boas Novas do livro de Ruth, esse é o livro. Ele não quer se envolver porque ele sabe que vai perder o nome dele, porque ele vai assumir o papel para gerar descendência para outra pessoa. Ele não é nem citado o nome dele na Bíblia. Já Boaz ficou na história, todos leem até hoje sobre ele, sobre a história de Ruth. Então a gente pode observar que no Evangelho é comum que nós estejamos envolvidos em situações difíceis, em situações que muitas vezes não são situações que nós gostaríamos, mas que nós cumprimos nosso dever enquanto cristãos, porque nós somos imitadores de Cristo, nós cumprimos a nossa missão, nosso dever, e Deus nos orienta com relação aos nossos pais, na responsabilidade que nós temos com eles, com nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, independente do que eles fazem para nós. Eu estava vendo uma pregação esse tempo sobre isso, sobre graça, e muitas vezes a gente tem até a expressão que o gaúcho usa, que esse pregador usou, que fala que gaúcho não gosta de beber na orelha dos outros. E é verdade, nós somos um povo, generalizando assim, um pouco mais orgulhoso, gosta de resolver essas coisas sozinho. Eu sei por mim também, eu sou assim. Mas muitas vezes a gente tem que ceder, porque a gente também é um povo que gosta de ajudar, mas a gente não gosta de receber. E isso é errado de certa forma, né? A gente tem que ceder, ajudar e também saber aceitar a ajuda, pedir que Deus nos ajude. Quando chega o pai do menino para Jesus e ele tá o filho dele tá endemoniado, e ele pede que Jesus ajude ele, porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. O demônio pergunta para ele se ele tem fé, né? Que tudo ele fala, você pode fazer isso? Ele, se eu posso fazer, tudo é possível aquele que crê. Então ele fala assim, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, né? Parafraseando o versículo. Então, hoje eu faço a mesma oração que ele, só que falando assim, Senhor, ajuda-me não só a vencer a minha incredulidade, mas também ajuda-me a vencer o meu orgulho, né? De não aceitar dos outros, de muitas vezes não saber como receber ou falar. Porque eu sei que acontece muito assim, ó, quando a gente faz algo de bom, vem do Senhor, né? Às vezes a gente pensa, não, mas é aquela pessoa, mas vem do Senhor. E a gratidão é algo bom, só que muitas vezes a gente percebe que as pessoas pensam assim, ó, não, poxa, eu tô ajudando o fulano com isso e o fulano, sei lá, tá fazendo isso. A gente tem que ter a maturidade de entender que isso é do ser humano, mas que aquilo vem do Senhor. Que quando a gente ajuda alguém, a gente ajuda aquela pessoa pelo fato de que nós queremos servir o nosso próximo com os recursos que Deus nos deu como um mordomo para que nós distribuíssemos aqui, para que nós vivêssemos da melhor forma e ajudássemos nossos irmãos também a viver dessa forma. A Bíblia fala muito de ajudar os pais, de ajudar os irmãos, de ajudar os seus próprios familiares. E, gente, eu cheguei nesse assunto aqui falando sobre terapia, mas é isso. Então a gente não pode só evitar. Tá te incomodando? É um problema pra ti? Evita. Na verdade, os cristãos são caracterizados por pessoas que não evitam os problemas, eles solucionam os problemas. Nós somos o sal da terra. E se o sal perder o sabor, quem poderá fazê-lo ter de novo esse sabor, né? A Bíblia fala sobre isso. Estava lendo em Mateus, Jesus estava falando sobre isso. Sejam o sal da terra, salguem a terra, estejam lá para resolver o problema, para dar sabor para as coisas, para dar vida para as coisas, não para fugir dos problemas, para fugir dos dilemas, das dificuldades. Eu sei como que é a gente chegar num familiar que ele carrega a gente e a gente sai de lá pesado, carregado, mas a Bíblia fala que vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E isso é de verdade mesmo, quando a gente se dispõe a falar com Jesus. É que orar é difícil, é que se entregar na oração é difícil, dispensar tempo para isso é difícil. Então eu vejo que muitas vezes a gente acaba entrando nessa paranoia aí e nessa prática ruim, muitas vezes, que vem, por exemplo, de ruins, de pseudoterapeutas ou pseudopsicólogos. Não é que a psicologia ou a terapia sejam antagônicos ao cristianismo e ao evangelho, mas é que todas as coisas devem passar pelo crivo e pela lente, a cosmovisão cristã, tá? Então, muito antes do conceito, se algum conceito muito já, assim, fixado dentro da terapia ou da psicologia, que é algo reconhecido, diz que não é assim, mas o evangelho fala o contrário, me desculpe, você vai dispensar essa teoria e vai ficar com o evangelho, né? Porque Deus abrange todas as formas da nossa mente. Então, assim,
Isso me incomodou um pouco nesse livro aqui, até porque muitos adolescentes jovens estão lendo, então eles vão começar a ficar sem sair, né? Não, essa culpa é da minha mãe, que a minha mãe é uma narcisista. Às vezes a gente vê uma mãe que trabalhava, que muitas vezes é irritada, cansada porque sustentava a casa toda, ou um pai e uma mãe que juntos não conseguiam dar conta. Enfim, muitas situações hoje, né? Famílias devastadas. E ainda tem imagina tu ler um livro onde vai dizer, não, realmente isso é desculpa pra ela virar uma louca, obsessiva, porque olha só a vida desgraçada que ela teve. Então a gente vai dar motivo, é aquela ideia, que nem quando a gente viu o filme do... o vilão do Batman, esqueci o nome dele, vou botar a imagem aqui pra vocês verem. E eles vão dar uma desculpa por qual motivo ele é esse vilão. Então assim, realmente pode ser que isso tenha levado ele a exposição da maldade e ele virar uma pessoa ruim, mas a decisão de continuar sendo uma pessoa ruim é dele, totalmente dele. Então, sabe, assim, a gente começar a justificar todo mundo que virou mal por algo que aconteceu, então todo mundo tem justificativa para fazer as coisas ruins, ninguém vai poder ser penalizado por isso, que é o que tá acontecendo agora. Então assim, eu tô aqui falando no extremo, mas eu quero dizer que isso tá me incomodando, esse livro tá me cansando, essa questão do terapeuta, mas a minha família, mas eu sou assim por causa do meu pai, pode ser que tu aceite isso, tá vendo o erro? Não faz mais igual, entendeu? É isso que eu penso, assim, não, tá vendo que é assim? Não faz mais assim, se teu pai e tua mãe faziam assim, agora tu não faz mais, pronto. Não, mas é assim, ó, não, meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu não tenho como fugir disso, eu sou assim. Não, vai trabalhar isso, é pra isso que tem terapia. Pra trabalhar isso e tu não ser mais assim. É isso que eu ia dizer pra vocês, tomem cuidado, pensem bem, cuidem quando vocês estão lendo. Sempre usem o crivo do Evangelho. Agora, é claro, se vocês não conhecem o Evangelho, se vocês não estudam o Evangelho, se vocês não leem sobre o Evangelho, sobre o que se diz no Evangelho, ou muito menos a Bíblia, se vocês não estão numa igreja bíblica, dificilmente vocês vão conseguir aplicar essa lente da cosmovisão cristã na vida de vocês, na leitura de vocês, na terapia de vocês, no psicólogo, enfim, tá? Então, uma das coisas que eu recomendo é que vocês se inscrevam aqui no canal, né? Que vocês estejam aqui para que vocês possam ver também que a minha perspectiva de leitura é sempre baseada no que eu entendo da fé e eu sempre vou tentando melhorar isso, vou ouvindo os comentários, estudo sobre isso. Esse ano tem bastante coisa aqui no canal sobre estudo bíblico mesmo. E se você não é cristão, acho que vocês podem ficar aqui porque é curioso, né? Ver qual é o nosso modo de pensar e talvez... A gente vê muitos hoje por aí falando, né, sobre o quanto a Bíblia é importante, os conceitos bíblicos são importantes mesmo para quem é ateu. Então fique por aí no canal. Se inscrevam, deixem seus comentários e eu vou voltar no próximo vídeo. Então logo sai a resenha do livro A Paciência Silenciosa. E se você leu esse livro, conhece alguém que leu, viu sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se você é psicólogo, terapeuta, comenta aqui embaixo, me corrige, adiciona, dá a sua opinião. A gente tá aí pra ouvir todos vocês, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo.